Olá, meu nome é Juliana Fossa Rocha, sou psicóloga, especialista em análise do comportamento e pastora também. E eu gostaria de estar separando esse momento para falar com você a respeito de ansiedade. É esse o tema desse vídeo hoje. Nós sabemos que estamos diante de uma crise, uma pandemia mundial, e isso é para como que esfregasse na nossa cara que nós não temos soberania de tudo o que acontece. Nós não conseguimos controlar fatos, circunstâncias, situações ou pessoas, apesar da nossa insistência em ficar tentando controlar de uma forma tão inútil, e acho que essa pandemia tá para esfregar isso na nossa cara. Nós não temos controle sobre as coisas que acontecem nessa vida, né? E pensando um pouco nesse caos e até mesmo na angústia, no estado emocional de várias pessoas, é que eu quis gravar esse vídeo para vocês. Primeiro, a gente precisa entender que a humanidade já passou por inúmeras crises, então essa é mais uma, e até você que me ouve, com certeza você já passou por várias crises na sua vida, e essa é mais uma crise que você está enfrentando. Então, enfrentar crises faz parte da história da humanidade. Agora a questão é como, de que forma, de que jeito, como eu consigo atravessar pelos desafios e crises dessa vida sem ser prejudicado ou com menos ou com o menor dano possível do que a gente tem para enfrentar por aí. Então, essa é a dica que eu vou dar mais tarde nesse vídeo. Você passar pela tempestade, passar por essa crise, mas com menos danos emocionais, psicológicos e até mesmo financeiros, tá? Então eu separei algumas coisas para vocês, para dizer que é tempo de nós ficarmos apreensivos, sem dúvida alguma, mas a gente não precisa ficar em desespero e em pânico. Cada um de nós temos uma responsabilidade, uma parte que nós podemos fazer nessa jornada dessa pandemia, ok? Então, primeiro, para a gente poder entender que a ansiedade é algo bom, ela não é de todo ruim. Então, a ansiedade tem uma parte boa, e essa parte boa da ansiedade, ela tem que estar na medida certa, porque ela é uma resposta biológica para que a gente tome decisões, para que a gente vá para um campo de decisão, de acerto. Então a ansiedade tem a ansiedade que é normal e a ansiedade que é patológica. Então só para a gente entender, a ansiedade normal é aquela pela qual nos leva a tomar decisões. Realmente, quando nós estamos enfrentando situações difíceis, a gente vai para um embate pelo estresse, pela ansiedade da situação, e a gente ou foge ou a gente enfrenta. E essa atitude nossa é movida por neurônios, por neurotransmissores. É uma resposta até mesmo bioquímica de defesa ou de ataque perante o perigo. Então, a ansiedade em si, em níveis normais, ela é boa, ela é correta, ela nos ajuda a não ficar parado no meio de um caos ou de uma crise ou de uma situação que é preciso a gente tomar alguma atitude. Agora, quando então, Juliana, você pode estar se perguntando, quando ela se torna uma doença, que é o que nós chamamos de patológica, quando a ansiedade se torna uma patologia, ela se torna uma doença, quando ela sai da normalidade, que é isso, quando ela começa a ser exagerada, quando ela invade os teus pensamentos, os teus sentimentos, e de repente você está bem e do nada vem pensamentos catastróficos na sua mente, do nada o teu coração começa a disparar, a acelerar como um taquicardia, e do nada você tem uma diarreia ou um vômito, e do nada, percebe essa frase? Geralmente os meus pacientes dizem assim, do nada. Como que do nada? Só que nós sabemos que não é do nada, porque é um acúmulo de emoções negativas e mal elaboradas que foram nos levar, que vai nos levando para uma situação de desacerto e de desajuste psicológico, tá? Então a ansiedade, ela se torna uma doença quando ela atrapalha a nossa rotina, quando ela atrapalha a nossa vida, quando ela não nos deixa mais fortes, mas pelo contrário, ela nos incapacita, ela rouba de nós a alegria e até mesmo a energia para resolver os problemas dessa vida.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você, no meio de um auge de uma crise de ansiedade, você pensou em coisas tão catastróficas, tão horrorosas que iriam acontecer? E lembre-se disso, a ansiedade sempre nos leva para o futuro. E o futuro que nos aguarda na ansiedade é sempre um futuro negro, um futuro doentio, um futuro catastrófico, de que tem um monstro de 7 cabeças nos esperando para nos tragar, para nos engolir. Mas acredite, eu tenho certeza do que você vai me responder agora. A maioria dos pensamentos ruins, do medo que você tinha do futuro, do medo do que poderia acontecer de ruim com você, nunca jamais veio acontecer. Porque a ansiedade, ela nos move para um futuro incerto, de desafios que nós vamos fracassar, que nós vamos perder e que nós não seremos capazes de resolver. E isso é uma mentira que a nossa própria psique coloca para nós. Eu queria então falar com vocês agora e citar alguns exemplos e alguns sintomas do que a ansiedade pode acarretar para nós, tá? Em nós. Então, primeira coisa, eu separei em algumas áreas do nosso corpo, começando pela cabeça. É muito comum em situações de ansiedade a pessoa sentir dores crônicas de cabeça, dores de enxaqueca ou dores crônicas de dor de cabeça. É comum irritação. Como eu falei, é comum pensamentos catastróficos de que tudo de ruim vai lhe acontecer, é comum um maior nível de nervosismo, de irritação, é comum dificuldades de memória, de concentração, e algo que eu chamo bem atenção aqui. Geralmente, quando a pessoa começa a ser atingida pela ansiedade patológica, ela começa a perder a qualidade de descanso, a qualidade de sono dela. E um ser humano sem conseguir dormir, um sono reparador, ele com certeza estará fadado a um nível de estafa, de estresse emocional fora do comum, tá? Depois, se a gente coloca mente, né, intelecto ou cérebro, a gente pode ir para o coração. E é muito comum na ansiedade a pessoa ou o paciente relatar coração disparado ou acelerado. É o que nós chamamos de taquicardia. Então você pode estar sentada ou é como se você ouvisse ou percebesse, sentisse o seu coração palpitando na sua boca ou palpitando acima da sua camisa, tá? Se a gente for para a pressão arterial também, a gente já vê relatos desses mesmos pacientes que têm pressão normal e que de repente no momento de estresse e de muita ansiedade deu um pico de pressão alta, a pressão ela se eleva. É muito comum pessoas a partir de crises que enfrentam na sua vida desencadeiam essa hipertensão que tem uma ligação emocional. Então, indo agora para o estômago, que é um dos nossos órgãos que mais é afetado pelo estado de ansiedade, e nós temos uma predisposição a maior azia, a maior índice de refluxo, a maior índice de úlcera, de gastrite, por conta desse estresse causado pela insegurança e pelo medo, tá? Temos o pâncreas, que ele é responsável pela diabetes, então a gente pode pensar que um colapso de um estresse pesado sobre a vida da pessoa, e existem vários pacientes que desencadeiam diabetes tipo 2 a partir de momentos de crise, de estresse muito alto. E o campeão também, a gente pode dizer que, como eu falei do estômago, estou falando agora do intestino. É muito comum, a medicina já considera, a psiquiatria, a psicologia, o nosso intestino como segundo cérebro. Então está muito relacionado o nosso intestino com doenças emocionais, e a ansiedade faz parte desse pacote. Então, para você entender constipação ou prisão de ventre, ou um intestino que é desregulado em muita constância de diarreia, episódios constantes de diarreia, são sintomas de que o teu intestino não está suportando essa sobrecarga da ansiedade, tá? Outra coisa que eu anotei aqui são as doenças relacionadas com a pele. É muito comum, eu tenho até uma amiga minha particular que ela era dermato
e através da incidência de atender pacientes, tantos pacientes com queixas dermatológicas, mas que na verdade eram doenças psicossomáticas, que a causa daquela doença, daquela dermatite ou de outras doenças relacionadas à pele tinha um fundo emocional mal elaborado, e hoje então ela se tornou até uma psiquiatra, tá? É também muito comum essa mudança no sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino. Então essa carga da ansiedade tira a libido ou traz impotência sexual, desregula o ciclo menstrual para as mulheres também. Então a gente precisa ficar atento que a ansiedade, ela pode ser um sentimento que a gente não vê, mas ela afeta não apenas a nossa psique, a nossa alma, mas ela afeta o nosso corpo físico, ela afeta todo o sistema biológico do nosso corpo. Haja visto, se eu for voltar para o cérebro, eu posso estar falando dos neurotransmissores, posso falar do cortisol, que é o hormônio do estresse, posso estar falando de baixas na serotonina por consequência desse excesso de ansiedade. E agora que a gente pôde mapear o que significa ansiedade, eu gostaria de falar com vocês agora a respeito de orientações para se enfrentar a ansiedade. A gente já falou o que é, já falei de alguns sintomas e agora a gente pode ir para a parte prática. Como então eu enfrento essa tal ansiedade? Quero te lembrar, antes de começar a falar dessas orientações, é que se nenhuma dessas orientações funcionar para o seu caso, é porque realmente você já precisa procurar um psicólogo para uma avaliação daquilo que está te acontecendo e talvez até um psiquiatra para começar uma medicação para que você possa ter uma qualidade de vida melhor com tudo isso que você tem enfrentado, tá? Então, a primeira dica que eu quero, ou orientação que eu quero dar para você é: ative a sua espiritualidade. A primeira orientação que eu quero fazer a vocês é: ative a sua espiritualidade. Nós sabemos pela medicina e pela psicologia que a espiritualidade, ela é um fator protetor da saúde mental. Então já foram feitas inúmeras pesquisas sobre isso. Pessoas que têm desenvolvido a sua espiritualidade, elas sofrem menos com os embates da vida. Por quê? Porque elas têm esperança, porque elas têm confiança em Deus acima de todas as coisas. Lembrei até mesmo de um texto bíblico que o Senhor Jesus disse: aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. É isso que nós precisamos nos lembrar. Que independe de religião, mas que você possa se voltar para Deus, que você possa entender que Deus, ele está no controle de todas as coisas, que nada escapa ao seu controle e de que Ele é poderoso para trazer calma e paz ao nosso coração. Então, ative a sua espiritualidade, fazendo uma oração, lendo a Bíblia, lendo um livro que vai te ajudar espiritualmente, reative ou ative a sua espiritualidade também, exercitando o perdão. Agora é tempo para isso, exercitando a compaixão, exercitando a gratidão. Sabe aquele pote da gratidão que foi tão divulgado nas mídias sociais? Então, é momento agora, é momento em quando a vida diz não pra gente, que é o momento de nós exercitarmos essa gratidão. Então, o que você pode escrever no seu pote da gratidão? O que você pode colocar ali do que você é grato nesses dias de caos, nesses dias em que a crise tem batido a sua porta? Você pode ser grato pela vida, pela saúde, porque está tudo bem dentro da sua casa, porque você e a sua família estão em segurança, porque vocês têm o que comer, porque você tem o necessário para a sua família. Eu não sei do que você pode ser grato, mas exerça a gratidão. Ela é um dos benefícios de nós ativarmos a nossa espiritualidade, tá? Uma segunda orientação que eu quero dar sobre a ansiedade é: cuidado com aquilo que tem na sua mente. Sabe, nós sabemos que os 5 sentidos são as janelas da alma. Então, cuidado com aquilo com o que você vê, com o que você ouve, cuidado com aquilo que você fala. Tome muito cuidado com isso. Olha, nós já estamos saturados de notícias ruins na internet, no Facebook, no Instagram, nas mídias sociais, na televisão, sabe?
Ok, você não pode ficar alienado, muitas pessoas me dizem isso, ótimo, mas escolha então um noticiário, um jornal adequado, coerente, que não vai levantar nenhuma bandeira política, em que você possa se orientar, se informar. Nós precisávamos saber o que é essa pandemia, o que é esse coronavírus. Nós já sabemos o que ele é, agora chega de espalhar fake news, chega de espalhar desgraças, chega de espalhar suas notícias ruins. O que você pode fazer nesse tempo é transmitir palavras de paz e não de mal, transmitir boas notícias. Em vez de você usar a internet só para divulgar essas mensagens de catástrofe, você pode espalhar boas novas, você pode dar uma palavra de paz e de esperança para alguém. Eu te confesso que nesses dias, tudo que eu tenho recebido no meu WhatsApp é sobre essas notícias catastróficas, e muitas das pessoas compartilham fake news sem mesmo perceber. Eu nem ouço, eu nem vejo, eu não dou mais vazão para esse tipo de coisa. Te confesso que eu tenho usado as minhas mídias sociais e tenho usado o meu WhatsApp para falar com as pessoas que eu amo, para conversar com elas e não para apenas transmitir ou ser um reprodutor de más notícias. A Bíblia tem um texto que eu amo muito, que está lá em Lamentações 3:21. Ele diz assim: eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então é tempo nesse dia de você encher a sua mente de esperança e de paz, de boas notícias, de se lembrar de tudo de bom que te aconteceu até hoje. Dá uma olhada para o seu passado. Quantas coisas que você achou que você não fosse dar conta, que você achou que você não conseguiria resolver ou solucionar, e que depois de tudo passado, você percebeu que você foi muito mais além do que você poderia ter ido. Acredite, esse é o poder da resiliência que há em nós. Esse é um poder da graça, da bondade e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Nós podemos ir muito mais além do que a nossa mente, do que a nossa vã filosofia possa imaginar.